Dicas de saúde. Dicas de saúde. Doutora Mariana, bom dia mais uma vez. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela participação, para a gente tocar nesse assunto que certamente aí tem muitas famílias que podem estar passando por isso, hein, doutora? E não estão dando a devida importância, não é mesmo? Verdade. Bom dia, Daniel. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de poder contribuir um pouquinho, né, com as nossas crianças. Sim. Doutora, o que mudou, afinal, nos últimos anos, para que... Eu tenho visto crianças muito pequenas, 2, 3 aninhos, né, bem acima do peso. E o que mudou nos últimos anos para justificar isso? Na verdade, foi um resultado de vários fatores, né? Nos últimos anos, teve um aumento importante do consumo dos ultraprocessados, que são ricos em açúcares, gorduras, sódio, que é todinho, achocolatado, esses militos, bolachinhas recheadas. E as crianças pararam de brincar. Então, elas permanecem mais tempo na frente das telas, o que também leva a criança a parar de fazer atividade física, correr, brincar e ter o gasto de energia, né? E também as refeições prontas. Hoje, com a nossa rotina um pouco corrida, quase não se come em casa, aquela alimentação saudável feita em casa, é todo alimento, até mesmo que não seja ultraprocessados, mas são alimentos comprados fora de casa. Entendi. Doutora, ainda existe essa ideia? Porque eu lembro que era muito comum a gente chegar no lugar, a avó e o avô, menino, você não tá muito magro, né? Come alguma coisa, empurrava um monte de comida, ou seja, havia uma ideia de que a criança mais cheinha, né, mais gordinha, era uma criança saudável. Esse pensamento pode atrasar esse diagnóstico, doutora? Colocar a saúde da criança em risco? Ainda existe essa ideia? Sim, existe. E é um grande desafio, né? Nem toda criança gordinha é saudável. Hoje, né, a gente já sabe que o excesso de gordura corporal pode causar alterações metabólicas mesmo em crianças pequenas. Então, quando o pai acredita que isso vai se resolver sozinho, ele perdeu o tempo e o time. E a gente sabe que uma criança com obesidade provavelmente é um adulto obeso. Olha só, tá vendo? Doutora, quais são os primeiros sinais, hein, de que o excesso de peso deixou de ser só uma característica física e já está comprometendo a saúde da criança? Quando ele tem um ganho de peso muito rápido, né, acima do esperado para a idade, porque a gente acompanha naquela curva do crescimento e do peso, né? O cansaço, a criança fica cansada ao brincar, atividade física simples. Os roncos e as apneias durante o sono, tanto de dia quanto à noite. Às vezes aumenta também a pressão arterial da criança. A gente não tem esse costume, né, de estar ferindo, mas eleva, e isso é um fator muito importante. O escurecimento da pele ali no pescoço, nas virilhas e axila, que isso é uma resistência insulínica, né? A gente chama de acantose nigrans, um fator muito sério, um sinal de alerta muito importante. Às vezes as crianças também têm as dores articulares e geralmente também começa a ter baixa autoestima, ansiedade, isolamento social, porque também já começa a ter até o bullying nessa situação, né? Entendi. E engraçado, doutora, que nessa sua curta fala, a gente identifica algumas coisas que, às vezes, fazer o simples é muito difícil, né? Mas está na cara. Exatamente. A senhora já falou, por exemplo, da alimentação inadequada, né? Muitos processados, excesso de telas, né? E essas crianças, por estarem nesse excesso de telas, assim como os adultos também, acabam também não fazendo nenhuma atividade física. E aí vem todas essas consequências, né? Doutora, que doenças que antes eram comuns apenas em adultos e que acabaram aparecendo também em crianças por conta da obesidade? Hoje, as crianças já podem ter a diabetes, hipertensão arterial, geralmente o colesterol vem bastante alterado, triglicerídeo elevado, gordura no fígado, aí a apneia do sono, né? Quando a criança ela dorme, mas ela faz aquelas interrupções durante o sono, os problemas ortopédicos, de puberdade precoce também, porque a obesidade aumenta um pouquinho os hormônios da criança, pode evoluir com uma puberdade antes do tempo. Doutora, eu vejo também, já que a senhora falou em puberdade precoce, eu já vi casos, né, de crianças que estão muito altas para a sua idade. A senhora falou há pouco da curva, né, que quando está na consulta com a médica, né, faz-se esse cálculo para saber se a curva do crescimento da criança já está dentro do esperado ou não. Muitos pais acabam acreditando, doutora, que a criança vai esticar, a criança que está gordinha, que está acima do peso, vai esticar e vai emagrecer naturalmente com o crescimento. O que eu até vejo que em alguns casos isso é verdade, né? Mas isso é totalmente verdade ou pode ser um erro perigoso, hein, doutora? Não, isso é uma ideia muito perigosa, né? Porque embora algumas crianças
mudem a sua composição corporal, né, durante o crescimento, isso não acontece na maioria dos casos de obesidade. Então, uma criança, né, com obesidade, ela tem grande chance de virar um adulto obeso. E se a gente não intervir na hora certa, a dificuldade vai ser para toda a vida, porque uma hora que aquela criança ela cresce com os adipócitos, que são as células de gorduras grandes, é muito difícil quebrar. E quando ela cresce uma criança mais saudável, mais magrinha, essas células são pequenininhas, então ela se mantém uma criança magra, um adolescente magro, um adulto magro. Agora, quando elas são grandes, a gente já tem uma certa dificuldade. Entendi. Doutora, é possível prevenir a obesidade infantil sem que... eu acho que o grande desafio dos pais hoje é conseguir controlar a alimentação dos filhos, né? Porque na prática acho que tinha que ser uma mudança de hábito para a família inteira, né? Você força só o filho a comer direito e você está comendo tudo errado. Não é? Acho que não não dá para ser por aí. Mas eu me pergunto assim, né? É possível prevenir a obesidade infantil sem proibir doces, guloseimas? Como encontrar esse equilíbrio saudável, hein, doutora? Sim, o objetivo não é proibir, né, mas ensinar o equilíbrio. Os doces, eles podem fazer parte da alimentação, mas de forma ocasional, sem ocupar ali aquele espaço ali das refeições principais. Então, a base da alimentação, durante a semana, por exemplo, ela tem que ser composta por frutas, verduras, legumes, feijão, arroz, carnes e os alimentos in natura, né, que não sejam minimamente processados, alimentos naturais. E também é importante incentivar a atividade física, né? Limitar o tempo da tela e realizar as refeições em família, evitar também as refeições assistindo TV, jogando. Isso faz com que a criança ela tenha um hábito alimentar saudável durante a semana e que possa estar comendo no final de semana um doce, durante a semana também um chocolate, nas festinhas de aniversário. Se a principal parte das refeições são saudáveis, não tem por que ele deixar de comer doce. Certo. Doutora, para a gente entender, né, e orientar mesmo para quem está nos ouvindo agora, se um pai ou uma mãe perceber que o filho está ganhando peso rapidamente, qual a sua orientação para qual a primeira atitude esse pai ou essa mãe tem que ter, né? Tem que tomar? Quando é hora de procurar um pediatra, hein, doutora? Então, aumentou o ganho de peso de uma forma diferenciada, rápida, imediatamente procurar o pediatra, porque precisa ser avaliado a curva de crescimento e o IMC para a idade, para ver se realmente esse peso foi natural, né? Se foi de forma espontânea ou se realmente tem algum fator aí que possa estar interferindo, ou só alimentar. A gente vai avaliar os hábitos alimentares, o nível de atividade física, o sono, tem que solicitar os exames para saber como é que estão, né? Porque, como eu falei, né, tem um aumento muito rápido do triglicerídeo, do colesterol, da insulina. Certo. Então, quanto mais cedo a gente conseguir identificar o que ocasionou a obesidade e resolver, essa criança vai poder controlar para o resto da vida, né? E também uma outra situação que é muito importante é a base da família. Então, assim, não adianta os pais comerem errado, fazer o uso de ultraprocessados, alimentações inadequadas e querer que a criança coma saudável. Então, ela precisa ter um exemplo. Certíssimo. Tá bom. Doutora Mariana Bandeira, muito obrigado. Doutora, você pode encontrar a doutora Mariana Bandeira lá no edifício The Place, onde ela atende, é o seu consultório. É isso ali na Avenida Recife, né? Que também é a Maripiranga, né? Os mais antigos a gente chama de Recife, mas é a Maripiranga, né? Lá no edifício The Place. E a doutora também está no Instagram, você conhece mais do trabalho dela no @doutora Mariana Bandeira, doutora BRA, @BRA Mariana Bandeira. Doutora Mariana, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas orientações, um bom dia e um bom trabalho, viu, doutora? Obrigada, Daniel. Bom dia.